Olá, está no ar o Rio TV Debate em clima de Copa do Mundo. Será que o maior evento do futebol mundial ainda mexe com os brasileiros como antigamente? Para debater o tema, nossos convidados são o vereador Felipe Michel, presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara, e os jornalistas esportivos Roberto Falcão e Alexandre Caral. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu puxei esse tema porque uma pesquisa feita pela Datafolha em janeiro desse ano me chamou muita atenção. Ela diz que o desinteresse dos brasileiros pela Copa do Mundo subiu de 18% para 42%, ou seja, 42% dos brasileiros não querem nem saber de Copa do Mundo. Você acha, Falcão, que isso é verdade e por que está acontecendo? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, vereador Alexandre Caralta, Aline. Eu creio que dois fatores podem ajudar nesse desinteresse. Efetivamente, a gente vê um interesse menor nas ruas do que a gente viu há 4 anos atrás. O primeiro está ligado exatamente ao fato de 4 anos atrás nós termos sediado uma Copa do Mundo. Fizemos o maior evento midiático do mundo, fizemos em casa, em 12 cidades, e tivemos uma participação popular extremamente grande. Eu acho que isso criou um clímax muito grande há 4 anos atrás, independentemente do resultado do Brasil, e faz com que o próximo evento, o evento seguinte, não tenha aquele charme todo que a gente viu para nós brasileiros. O charme agora é para eles russos. Então, acho que isso cria uma natural comparação e faz com que você caia um pouquinho o interesse. A outra coisa é o fato da Copa do Mundo ser efetivamente um evento midiático. E o fato de a gente ter hoje uma série de assuntos concorrentes na mídia, no Brasil, que tem roubado o espaço da imprensa, da Copa do Mundo. Então, nesse roubo de espaço da Copa do Mundo, você acaba não tendo tanto espaço para a Copa do Mundo na mídia como você tem normalmente. A sensação que eu tenho, tudo indica que quando a gente começar o evento efetivamente nessa semana, a gente vai ter um interesse crescente e, muito provavelmente, com a passagem do Brasil pela primeira fase, chegando às oitavas de final, a gente certamente terá um evento que vai começar a frequentar a nossa casa com muito mais frequência, quer dizer, vai estar muito mais presente na nossa casa. Tomara, né? Agora, Felipe, você acha que isso tem a ver também um pouco com a autoestima dos brasileiros? Porque a gente tem visto tantos escândalos, corrupção e tal. A gente não está mais com tanto orgulho assim de ser brasileiro e isso acaba refletindo no futebol? Com certeza absoluta. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui na TV Câmara, nesse debate, e principalmente falar de Copa do Mundo e falar de futebol, que é uma paixão nacional, e dizer que, com certeza absoluta, nós vivemos, o Brasil tem enfrentado várias crises, decepções, então isso reflete com certeza na paixão nacional e tenho certeza absoluta que no decorrer da Copa, à medida que o Brasil for avançando e for encantando os brasileiros, com certeza absoluta, eu até tive na semana passada na sede da CBF, conversei com o presidente da CBF e com o superintendente, e falei para ele essa minha preocupação, que eu não estava vendo o povo se mobilizando. Mas ele falou que vários veículos de comunicação já estavam se mobilizando para poder incentivar o povo brasileiro e eles também acreditam que com o decorrer da Copa do Mundo o povo possa reaquecer e tomar o amor de volta, descongelar essa paixão que está congelada justamente, que vem lá desde esse 7-1, que o povo meio que decepcionado. E eu tenho certeza que com o decorrer da Copa do Mundo, o povo brasileiro ele vai se mobilizar, mas não vai ser como nas edições anteriores. Isso é com certeza absoluta, a gente vê pela nossa cidade aí que Eu, pequenininha, começava a picar papelzinho já um mês antes, já estava para jogar na hora do gol. Realmente, mas vamos torcer para que todo mundo se anime, né? Agora, Carol, essa mesma pesquisa da Datafolha também falou do desinteresse em geral, não só pela Copa do Mundo, mas também pelo futebol, que também é muito grande. 41% dos entrevistados disseram não ter interesse por futebol. Por que você acha que isso está acontecendo? Você acha que tem a ver com a nossa seleção, que, por exemplo, não tem nenhum jogador, no Rio não tem nenhum que jogue no Rio, né? Você acha que está se distanciando também do nosso povo? Primeiro, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui, Falcão, Felipe, Aline. É claro que a exportação maciça, de craques para o exterior, que se reflete numa seleção que é a mais
internacionalizada, portanto mais distante ali do dia a dia do torcedor, é claro que isso se reflete no nível de interesse pela seleção. E a seleção é tradicionalmente uma das principais representações da identidade brasileira construída, culturalmente construída a partir de uma tradição que vem lá do Gilberto Freire, a partir da qual, né, o Brasil se organizaria ali numa democracia racial, e o futebol materializa isso, particularmente a seleção brasileira. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem aí uma suspensão do tempo cotidiano, do tempo histórico, para vivermos, digamos, esse simbolismo de uma unidade nacional. Por isso que eu acho que a gente não deve subestimar, né, apesar dessas pesquisas que indicam um certo desinteresse, uma perda de interesse, em parte concordo com o Falcão, porque a base de comparação é com a última Copa aqui no Brasil, né? Talvez nós devêssemos comparar com a anterior, né? Em 2010. Apesar dessa perda de interesse, eu acredito que quando a Copa do Mundo transcorrer, o Brasil, como a gente torce, né? Passe de fase e tal, acho que esse interesse vai contagiar e a gente vai vivenciar novamente esse sentido de unidade que é proporcionado pela seleção brasileira. Mas é claro que o fato de 20 dos 23 jogadores, se não me falha a memória, jogarem no exterior, é claro, não estarem aqui no dia a dia, é claro que isso tem um impacto no vínculo afetivo que o torcedor tem pela seleção. Carolta, não, pode continuar. Não só os 20 desses 23 jogam fora, também não acho que o número é esse, mas não tenho certeza, para ser sincero, mas de qualquer forma a maioria esmagadora joga fora, e não é só o fato de jogar fora, é o fato de jogar fora há muito tempo. São jovens que saíram daqui muito, quase crianças. Nem chegaram a ser conhecidos aqui. Nem chegaram a ser conhecidos aqui. O torcedor acaba descobrindo esse jogador quando ele vai jogar lá fora, é curioso. Jogadores que saem daqui vão para a Rússia, por exemplo, e lá ficam perdidos no gelo, e a gente acaba descobrindo quando é convocado para a seleção. Tanto que uma das pautas obrigatórias é justamente você ter que é um tanto quanto assim atípico, né? Você ter que apresentar, né, meio absurdo, os jogadores para a população brasileira. Exatamente. Eu percebi parte dela. Né? Eu percebi exatamente esse ano, muito especificamente, que a gente apresenta os jogadores estrangeiros. Normalmente nós estamos apresentando também os jogadores brasileiros. É uma necessidade. É claro que para a gente que acompanha profissionalmente no dia a dia do futebol, esses jogadores não são desconhecidos. Mas para o grande público para minha filha para minha mulher Ninguém lembra que o Marcelo começou no Fluminense, né? Ninguém lembra dele no Fluminense, né? Talvez o Marcelo até dê para lembrar, o William é mais difícil, né? Para dar um exemplo. Eu vejo também na questão da falta de ídolo. Nós aqui no futebol brasileiro, no futebol nacional, nós estamos carentes de ídolo. Você vê o Lucas Paquetá no Flamengo, se destacando agora, já virou uma referência no futebol brasileiro, e um clamor já começa até pelo Lucas Paquetá. Ele ainda se tem como ele chegar até a Copa, num possível corte de algum. Então, na verdade, o que nós precisamos é de ídolos no futebol brasileiro, de forma que possa aquecer cada vez mais. Nós estamos cada vez mais perdendo a referência dos nossos ídolos, aqueles que nos motivam a ir ao estádio. Então, isso é um problema que está acontecendo pelo desinteresse do brasileiro pelo futebol e, consequentemente, pela Copa do Mundo. Porque os astros, os nossos ídolos, como o Neymar, está lá fora. Nós não temos acesso. A seleção não jogou como sempre joga antes da Copa do Mundo aqui no Brasil. Isso foi um absurdo, então isso é ruim, isso não cria uma identidade. Então isso tudo faz com que o povo brasileiro ainda não tenha pego esse gosto, esse amor pela Copa do Mundo, como era antigamente, que os astros, os ídolos estavam tudo aqui, jogando no Flamengo, no Corinthians, no Atlético Mineiro. Então, isso você se motiva. Porque se o Lucas Paquetá ainda for a Copa do Mundo, isso para mim, eu como rubro-negro, vai ser um motivo de... E o outro também, que vê o Lucas Paquetá no Campeonato Brasileiro. Então, isso é importante. Então, é essa identidade que está deixando a desejar e que dificulta esse amor, essa afinidade, isso tudo pela Copa do Mundo. A gente vai continuar nesse assunto rapidinho, vai fazer só uma breve pausa e já voltamos com o Rio TV Debate. Não sai daí.
Voltamos com o Rio TV Debate, estamos falando de Copa do Mundo, assunto que mexe com o coração de todo mundo. A gente estava falando no bloco anterior sobre a ausência de ídolos, né? Caralto ia complementar alguma coisa, mas eu desde já insiro também uma observação minha. Ele falou do Neymar. Por que o Neymar não é uma unanimidade, como Pelé era, Garrincha? Também tem isso, né? Sim, Pode na minha complementar. opinião, pegando essa deixa que ele levantou do ídolo, daria para a gente fazer trocentos programas aqui só sobre esse tema de ídolo, porque ele é muito complexo, né? O ídolo não representa só o mérito esportivo. Além do mérito esportivo, ele reúne ali algumas características que condensam e expressam identidades simbolicamente construídas. Então, se você pegar ali em sua deferência o Leônidas, por exemplo, o Leônidas foi um tremendo de um ídolo. É claro que não havia naquela época os canhões midiáticos, hoje, né, dessa era digital, mas o Leônidas foi um exemplo, né, de um ídolo que extrapolava, né, as questões, os méritos esportivos. Ele representou ali uma narrativa de brasilidade, né, que era expressa num determinado jeito de usar o corpo, de jogar futebol, que foi conhecido como a Escola Brasileira do Futebol Arte. E durante um tempo, a grande persona desse tipo que expressava essa corrente, que depois foi conhecida como Futebol Arte, foi o Leônidas. O equivalente hoje, do ponto de vista midiático, ao Neymar, mas não do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista ideológico, né, talvez falte ao Neymar, e aí não vai nenhuma crítica, é só uma bola levantada aqui, talvez falte outros ingredientes, outros aspectos que constituem ali o ídolo dentro da complexidade de construções identitárias que o ídolo encerra, né? Eu queria pegar o gancho aí, você lembrou do Gilberto Freire, lá atrás, nos anos 30, a construção da brasilidade, do homem brasileiro, né? E o ídolo, ele tem que corresponder exatamente a todas as características, né? Essa ideia da malemolência brasileira, do jeito brasileiro, da forma de ser, do ser um mediador, né? Talvez os jogadores hoje não assumam mais esse papel, não por culpa deles, né? O papel a eles seja reservado de forma diferente, até porque eles não vivem mais no Brasil. O fato de saírem do Brasil faz com que percam essa convivência e essa capacidade de mediar, né? Então, efetivamente, eles não correspondem a todas essas características. O Leônidas era, efetivamente, um jogador, e depois dele vieram outros que tinham as mesmas características, né? Pelé, acho que a gente poderia, na sucessão do Leônidas, pensar no Pelé, né? É um jogador talhado para ser ídolo pela história, pela capacidade, pela liderança, por uma série de coisas. Mas talvez, né? mais até do que ele, em determinado sentido, o próprio Garrincha, porque representava essa espontaneidade, essa improvisação, né, que depois passaram a representar a identidade brasileira. Talvez mais até nesse sentido o Garrincha, que foi absolutamente decisivo em relação ao esporte, né, para a conquista do Brasil, para alavancar essa trajetória de sucesso no Brasil, que coroou a marca futebol brasileiro no mundo, né? Talvez o Garrincha, não só em relação ao mérito esportivo, mas nesse sentido até mais do que o Pelé. Agora, acho curioso. O que falta, favor. essa questão do Neymar, a minha opinião, o que falta ao Neymar é ser campeão do mundo, é ser eleito o melhor do mundo e voltar a jogar no Brasil, porque eu acho que o Neymar está até num caminho muito bom. O Neymar, ele... No Flamengo? Ele não pode ser. Ele já falou, eu né, aceito, que gostaria de jogar. Eu aceito. O Flamengo aceita, mas o que eu estou querendo dizer é que o que falta ao Neymar é ser campeão do mundo, é ser o melhor do mundo, voltar a jogar aqui no Brasil, porque ele está num caminho. O Neymar, ele é sinônimo de alegria, de ousadia, o que o brasileiro é de luta, de perseverança, que saiu um cara simples. Então, eu acho que o Neymar, eu acho que ele é um ídolo, sim, mas o que falta é título pela seleção brasileira de expressão. A Olimpíada foi bom? Foi bom, mas o povo quer a Copa do Mundo. Isso é a minha opinião em relação ao Neymar. Você acha também que tem essa questão, né, da falta de ídolos e também essas novas arenas também atrapalharam um pouco? O pessoal está deixando de ir no Maracanã. O Maracanã, sei lá, ficou lindo e tudo, mas ele perdeu a alma, na minha opinião, sabe? Ele ficou parecido com todas as arenas do mundo. E também a questão dos ingressos, muito caros e tal. Isso também acaba fazendo aumentar esse desinteresse pelo futebol, Felipe? Tenho certeza absoluta, cada vez mais o acesso do povo aos estádios estão cada vez mais difíceis. Hoje, e a questão também da própria televisão. Hoje você tem um acesso maior de
dos jogos. Então, cada vez mais o povo está indo menos ao estádio. Com essa questão da violência, com a questão do preço dos ingressos, com a falta de ídolo, que isso é o que motiva, o que o cara faz loucura para ir ao estádio de futebol, a falta de ídolo. Então, eu tenho certeza que também essa questão do acesso ao estádio, pela grandiosidade, pelo volume que se tornou até em termos de valores, tenho certeza absoluta que afasta cada vez mais o povo dos estádios. Então, isso com certeza absoluta. E também a falta dos grandes times tradicionais, como no Rio de Janeiro, o Campo Grande, o América, o Madureira, o Bom Sucesso. A falta desses clubes também faz muito grande. Hoje os clubes tradicionais das regiões, hoje não tem mais aquele clássico lá da Zona Oeste como Campo Grande e Bangu. Não tem o Madureira contra o América da forma que Bangu era. foi o último time então, pequeno, cada vez né, mais ganhar o campeonato os estadual. campos, os estádios, os clubes. Então, isso também é uma questão que é ruim até para fabricar os nossos talentos, os nossos novos talentos. Então, isso é ruim para o futebol brasileiro e futebol mundial, consequentemente. O futebol brasileiro, a gente falou das arenas, o futebol brasileiro acho que vive um paradoxo, na verdade, e não consegue encontrar o seu caminho, que é o fato de ele ter ficado muito caro, ele ser de difícil sustentação, precisa encontrar um modelo de sustentação para o futebol brasileiro, ele se tornou muito caro. Para ele ser competitivo, a gente está tendo cada vez mais dificuldade de formar jogadores, por exemplo, porque a gente vende jogadores muito jovens, porque a gente precisa fazer dinheiro. Então a gente tem um paradoxo de fazer dinheiro para poder manter aquela estrutura. A estrutura, por exemplo, para dar o exemplo do Flamengo, o salário de um Guerreiro, por exemplo, que é um ídolo lá no Flamengo, é um ídolo no Peru, né? É um Seedorf que passou pelo Botafogo, foi uma jogada sensacional em termos de marketing e técnica também, mas isso tudo tem um valor, um custo alto. Então você vive um paradoxo de ou ter um ingresso muito caro e afastar o povo do estádio, que é um problema, ou ter um ingresso muito barato e encher o estádio e não conseguir sustentar o time. Perfeito. O Botafogo há pouco tempo atrás, fez uma promoção para o jogo com o Ceará, o ingresso a partir de R$10. Né? Efetivamente consegue encher o estádio, mas aí torna aquela operação, essa operação complicada. O que eles chamam de precificação, né, é sempre muito difícil. Você pode errar para mais, pode errar para menos. Em relação aos estádios, só uma ressalva, as novas chamadas arenas, né, até a semântica, né, indica a mudança no modelo. Dos anos 90 para cá, a gente tem tido uma mudança e essa mudança se reflete na configuração espacial, física, dos estádios, que se tornaram âncoras de consumo, de comercialização. É um outro modelo. Nesse modelo, nesses novos estádios, arenas e tal, o volume de público aumentou, se não me engano, na base de 25%, alguma coisa em torno disso. O tipo de público é que mudou, há uma elitização. A classe. Sim. Agora, aquelas eu posso figuras fazer da uma geral. reflexão rapidinho? Aline, você já imaginou um campeonato brasileiro assim, nos anos 70? A gente não tinha jogador na Europa. Já imaginou hoje um campeonato brasileiro, Fluminense com Marcelo, Thiago Silva, se não tivéssemos os jogadores? Já imagina o povo como estaria na Copa do Mundo hoje. O Fluminense com Marcelo, Thiago Silva, um Vasco com Felipe Coutinho e outros jogadores mais, o Flamengo, o Botafogo com o Vitinho, com outros jogadores que estão aí pelo mundo afora. Você já imaginou um campeonato brasileiro? Como é que estaria hoje a cidade do Rio de Janeiro com esses jogadores aqui? Porque antes, esses jogadores eles voltavam até para poder se classificar para a Copa do Mundo. Então isso dava uma agitada no povo brasileiro. Então isso é uma coisa até para a gente refletir. A Copa do Mundo estaria mais fervendo mais. Se não tanto, pelo menos que tivesse uma política, abstraindo as fragilidades macroeconômicas, o câmbio, que são fatores que pesam na dificuldade de retenção de talentos, mas que os clubes tivessem também políticas, né, que conseguisse reter pelo menos um pouco mais, se não tanto, pelo menos um pouco mais, sem dúvida alguma, ia contribuir bastante. Pelo menos a gente ia se divertir mais. Né? Com certeza. Vamos dar mais uma pausinha e voltamos para o nosso último bloco, não saia daí. Estamos de volta com o Rio TV Debate, nosso tema é Copa do Mundo. Eu estive num seminário pré-Copa e perguntei para alguns especialistas no assunto se eles acham que o Brasil é o grande favorito para ganhar o Mundial. Vamos ver o que eles disseram.
Esses três eu coloco como favoritos, Brasil, Alemanha e Espanha. Mas assim, a Argentina, a França e a Bélgica, eu coloco aí que pode surpreender essas seleções. Brasil, Argentina e França, para mim, são os três candidatos. Estão tirando a Argentina muito rápido. A Argentina tem o melhor jogador do mundo. Quem tem o melhor jogador do mundo não pode ser tirado de uma possibilidade de ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil é um dos favoritos, sem dúvida alguma. Pelo que fez até então, pelo time que tem, pela preparação, é um dos favoritos. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. O Brasil é o grande favorito para essa Copa? Começando com você, Falcão. O Brasil é sempre favorito. Eu não diria que é o grande favorito, é o sempre favorito. O Brasil é sempre favorito. Eu acho que tem um time de favoritos aí, desfalcado nessa Copa pela Itália. A Itália desfalca esse time de favoritos. Brasil e Alemanha são sempre favoritos ao lado da Itália, que dessa vez não está. Eu destacaria mais 3 times aí com muita chance de chegar à final e ganhar a Copa. A Argentina, pelo talento do Messi e conjunto também de outros jogadores, a Espanha, que tem um time muito forte, e a França, que eu acho que vai surpreender nessa Copa. E você, Felipe? O Brasil sempre será favorito, ainda mais com uma seleção de qualidade. A minha preocupação é só o Neymar. Em relação ao Neymar, como é que o Neymar vai se comportar com essa volta dessa lesão. Essa lesão que o Neymar teve na base do quinto metatarso, eu tive essa lesão na época que eu era atleta e é muito delicada essa volta. Você podia, no segundo tempo desse amistoso, do primeiro amistoso da seleção, o Neymar, você podia ver que ele estava ainda puxando um pouquinho da perna. Se você parar para reparar, ele ainda está puxando, porque é uma lesão muito difícil de você se recuperar. Então, a minha preocupação é só como o Neymar vai se comportar durante a Copa do Mundo devido a essa lesão. Agora, o Neymar conseguindo pegar o ritmo de jogo, o Brasil com certeza é favorito, mas não esquecendo da Argentina, da França e da Espanha, conforme o Falcão falou. São também adversários que vão concorrer ali com o Brasil. Mas o Brasil é Brasil, acima de tudo. E você, Carol? Não, assina embaixo, falaram tudo. O que eu posso falar? Eu concordo, claro. Só faço aqui uma ressalva, que um dos méritos do Tite à frente da seleção foi ter diminuído a dependência do Neymar, que foi um dos problemas na Copa anterior. Então, acho que, claro que com o Neymar nós ficamos muito mais fortes, enfim, e muito menos previsíveis. Mas eu acho que o Brasil se torna efetivamente um favorito. Vou dar meu pitaco aqui, que é o momento pitaco, né, Aline? Claro. Se o William Depois da Copa eu chamo todo mundo de novo, pra gente passar limpo. Não, se o William, comentário, se o William foi efetivado como titular. Eu acho que aquela configuração que ele ensaiou aí com 3 volantes, com os talentos que o Brasil tem, não me parece melhor. Gosto mais, assim, acho que o Brasil entra mais nesse rol dos favoritos com o William. Também acho que França, né, jogou muito bem, tem jogado muito bem com esses talentos aí. A Espanha, a própria Alemanha, que é tradicionalmente também favorita, e a Argentina pela linha, né? A Argentina tem uma linha muito forte, a defesa não é lá essas coisas, mas a linha da Argentina é boa. Queria levantar aqui uma questão, Felipe, até com você, da ausência dos campos de várzea, né, que estão diminuindo, né? A gente está até com um problema aqui sério, né, do Everest, né, que o prefeito está querendo acabar com o campinho e tal, e com a profissionalização muito cedo dos meninos. Tem um amigo meu, Sandro Gama, o filho dele, está no Vasco, está no sub-4 do Vasco. Então, assim, você acaba formando os jogadores muito cedo pela técnica e o talento acaba ficando em segundo plano, né? O que vocês acham disso? Eu acho, primeiro, essa questão dos campos de várzea, isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Cada vez mais as crianças e os jovens têm dificuldade a ter acesso aos campos de várzea, que é onde surgem os verdadeiros craques. Então, isso é ruim. Os clubes cada vez mais se acabando, o caso do Everest, um clube que é tradicional ali da Zona Norte, da cidade do Rio de Janeiro, e o prefeito Marcelo Crivella, infelizmente, está querendo acabar com aquele clube para fazer Minha Casa Minha Vida. Isso é ruim para o futebol, isso é ruim para o esporte, isso é ruim para o social, é ruim para a saúde, é ruim para tudo. Então, infelizmente, isso. E essa questão dos meninos cada vez mais de forma precoce, cada vez mais essa responsabilidade, isso é muito ruim. Hoje, criança de 10 anos tem empresário. Isso é ruim para a criança, é uma responsabilidade. É a necessidade de ter que treinar a intensidade. Isso é ruim. E por isso que daqui a pouco esses atletas, esses jovens, as crianças com 10 anos jogam uma responsabilidade. Hoje virou a salvação da família.
Hoje o pai tem uma nova profissão que é pai de jogador, de iniciante no futebol. Então isso é ruim, com certeza absoluta, é uma pressão muito grande e joga uma responsabilidade na criança que acaba com 17 anos, essa criança não vence no futebol e aí é um problema, vira um problema social e aí é ruim. Como o caso do Pintinho, que há anos atrás deram uma chuteira do Zico para ele, falaram que ele era o novo Zico e o Pintinho hoje está lá em Nova Iguaçu, levando, ainda tentando se recuperar desse baque que ele tomou na vida dele. Então é ruim, vira um problema social, então é ruim. A perda de campo de várzea e também esse excesso de responsabilidade nas nossas crianças que atrapalha para o esporte e atrapalha para a sua vida no todo. O que vocês acham, Falcão e Caralto? Eu acho que não só o campo, são espaços, às vezes, que você tinha na rua, que você dividia com carro, com os pedestres. Eu jogava bola, muito mal, diga-se de passagem, numa rua, né? A gente botava 2 gols, 2 pedras de cada lado, 2 pedras de cada lado e jogava ali. Hoje em dia é mais difícil isso, porque você tem mais trânsito, é mais complicado. A outra opção era jogar numa praça cheia de árvores, que a gente tinha que driblar, inclusive as árvores. Minha maior habilidade era driblar a árvore porque ela era parada, né? Quando o adversário era mais complicado, porque se mexia e reagia. Mas, enfim, eu acho que os espaços, eles se tornaram menores, né, ou mais escassos. E a questão de você tentar induzir, ensinar uma técnica muito cedo para o atleta, tolhe a criatividade dele. Quem diz que ele tem que chutar sempre pelo lado determinada batida de bola com o lado de dentro do pé ou o lado de fora do pé? Muitas vezes é o contrário, que o atleta se sente bem e consegue. Né? E aí o técnico vai dizer, não, daqui você bate do lado de dentro do pé, e o cara batia melhor do lado de fora, pronto. Garrincha, né? com aquelas pernas tortas, né? Com as Imagina, pernas ia ser tortas, reprovado. Né? Provavelmente. E a gente volta àquela oposição histórica, né, entre o improviso, a arte e a disciplina tática e tal, que é assim uma discussão. É um fla-flu histórico aí, narrativo, desde o início do século passado. Mas, Falcão, eu concordo contigo. Eu acho que o espírito boleiro, o espírito do futebol, né, ele mora nesses espaços, né? O Arley Dam, né, que é da antropologia, ele chama de bricolagens futebolísticas. A várzea, a pelada de fim de semana, né? Você botar o chinelo, olha que coisa sagrada, você jogar um futebol com a laranja, com uma chapinha. Então a alma, como meia, você disse, né, Aline, a alma, o futebol é o que é por causa disso. Né? A gente falou no bloco anterior da elitização dos estádios, né? De certa maneira é isso, subtrair um pouco desse espírito, dessa alma, digamos, dionisíaca ali do futebol, que se materializa também na chapinha. Pô. Uma vez um amigo meu falou, cara, meu filho vai gostar de futebol, porque ele saiu chutando aqui a chapinha no restaurante. Pô. Um cara que faz um negócio desse é o cara que tem já o futebol ali incutido na alma. Então, a gente não pode também, concordo, aí estou falando mais como torcedor mesmo, como boleiro e tal, a gente não pode jamais perder isso, né? Por outro lado, a gente tem que saber o momento de tirar esse garoto da rua ou do campo de várzea. Tem um time certo. E levá-lo... Mas você diz para ir pro garoto que quer seguir, essa transição, para o garoto que quer seguir ali a carreira. O futebol sempre foi claro. O que a Aline falou, sub-4, pelo amor de Deus. Sub-4 não pode ser. Não, claro, não, isso... Deixa a criança brincar. Claro, deixa a criança brincar, deixa ter infância. Isso, exatamente, é lúdico. De mas isso no Já caso... tem empresário? Sub-4? Deve ter. Não, tem estrutura. Mas isso no caso daqueles que querem seguir carreira, porque o futebol é tradicionalmente, principalmente nas periferias, um vetor de mobilidade social. Sempre foi, tradicionalmente foi, continua sendo. Mas eu estou me referindo àquele espaço para vivenciar o futebol, as construções simbólicas e tal, fora desse trilho profissional. Para ser feliz no futebol e tal, e para vivenciar o futebol, você não precisa. Tem um menino sub-10 do Cruzeiro, se eu não me engano, que é um fenômeno. O pai dele e a mãe já levaram a família para Belo Horizonte, ele já tem assessor de imprensa, ele já tem empresário, já tem toda uma estrutura. O pai dele já parou a vida, a mãe. Olha só, um absurdo isso. É um peso muito grande. É complicado, é complicado. É um peso muito grande, joga uma responsabilidade na criança muito grande e eu acho que isso aí é desnecessário, mas é evolução. Tanto que alguns jogadores, jogadores a gente sabe, profissionais, às vezes não emplacam, não conseguem ter uma performance como se esperava, é porque não
se adaptam, porque o peso é muito grande. Eles saem de uma periferia, estão em outra realidade, em outro contexto, não é preparado também ali uma estrutura de adaptação e muitas vezes perde-se ótimos jogadores, agora estou falando do ponto de vista profissional, né? Por conta desse descuido na estrutura de adaptação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo para as considerações finais de vocês. Muito obrigada pela presença. Começando com você, Falcão. Bom, eu acho que a gente vai avaliar o que a gente falou aqui no decorrer dessa Copa aí. Daqui a um mês a gente vai ter ideia se a gente deu palpites corretos ou não. Mas eu tenho certeza de que a Copa vai crescer em interesse e a gente vai reverter aquele índice que você mostrou no início do programa. Isso aí. Felipe. É muito bom o debate, falar de futebol, paixão nacional e que o povo brasileiro possa aquecer aí durante essa Copa do Mundo e rumo ao Hexa. Isso aí. É isso aí, estou com ele aqui. Fechou. Todo mundo confiante, então rumo ao Hexa. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.